Boa tarde, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso podcast Lead na Nuvem, um podcast que tem como objetivo tratar de temas relacionados ao direito, internet, tecnologias. O podcast é uma extensão, né, de um grupo de pesquisa chamado Direito, Políticas Públicas e Tecnologia, da Faculdade de Direito de Franca, e é liderado pelo professor Dr. Yuri Lanes. Com a participação, né, de todos os integrantes na formulação de questões feitas aos nossos convidados, que eu já vou apresentar, né? E hoje, né, estamos realizando aí o nosso terceiro Congresso Internacional da Faculdade de Direito de Franca, que é patrocinado pelo Magazine Luiza, Banco Cicobi Três Colinas, Verifact, Unimed Franca, MVB Advogados, Connect, SGC Advogados, o CNPq, o IBICT e a OAB Franca. E hoje, né, nós temos aqui o tema que é o paradoxo da inteligência artificial, inovação sustentável ou ameaça socioambiental. Tenho aqui ao meu lado, né, querido aluno João Paulo Alvivares e os nossos convidados, inicialmente, professor Dr. Liton Lanes Pilau Sobrinho. Vou ler um pouquinho do currículo dele de forma bem rápida, para não perdermos tempo. Possui estágio pós-doutoral na Universidade de Sevilha, na Espanha. Doutor em Direito pela Universidade Vale do Rio dos Sinos, da Unicinos. Mestre em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul. Graduado em Direito pela Universidade de Cruz Alta, professor titular da Universidade do Vale do Itajaí, professor e pesquisador no programa de pós-graduação estrito sensu em ciência jurídica, mestrado e doutorado da Universidade do Vale do Itajaí, pesquisador com ênfase em direito internacional ambiental, direito constitucional, direito do consumidor, governança, sustentabilidade e sustentabilidade humanista. E apresento também um outro convidado, né, não menos importante, o professor Dr. Vinícius Calado, né, mestre e doutor em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco, professor do mestrado profissional em Direito e Inovação da Universidade Católica de Pernambuco, PPGD e Unicap, coordenador e professor do LLM em Direito Médico e da Saúde da Católica Business School, professor em Direito Digital e Blockchain do ITS Rio, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, pós-graduação Lato Sensu. O João agora vai fazer uma contextualização para a gente começar, então, o nosso podcast. Isso aí. Bom, mais uma vez agradecer a presença dos professores, né? Muito obrigado. Fazendo uma pequena contextualização do que a gente vai falar hoje. Bom, acho que é inegável, né, na nossa sociedade que hoje a inteligência artificial ela desempenha um papel cada vez mais presente, né, muito importante, e que hoje tem-se a sensação de que se você não usa inteligência artificial no seu dia a dia, no seu trabalho ou naquilo que você vai fazer, meio que você se sente atrasado, né? Devia estar usando, podia estar tendo isso como uma ferramenta naquilo que eu vou fazer. Só que, inegavelmente, isso também traz alguns efeitos, né? Tanto no direito como em outras áreas. E aquilo que a gente vai debater hoje é mais sobre quais os impactos da inteligência artificial dentro do meio ambiente e também os efeitos que esses impactos causam, né, na nossa vida no dia a dia. A gente tem um dado interessante que diz que o Google ele aumentou 50% das emissões de carbono desde 2019, que foi quando a gente teve mais esse boom da inteligência artificial enfim, quando ela se tornou mais presente, até muito também pela pandemia que veio logo em seguida. Junto a isso, a gente também tem a questão da corrida pelo lítio, né, que é considerado hoje o novo ouro e está muito presente nas baterias de celular, né, nas baterias de carro elétrico e também tem causado alguns efeitos negativos, principalmente a gente pega ali na região do Rio Piauí, questão de soterramento, desaparecimento de espécies tanto vegetais quanto animais. Então a gente vê que a gente vem sofrendo um avanço tecnológico muito grande e que isso vem trazendo vários benefícios. A própria IA mesmo ela é importante em mapeamento de questões de desmatamento e vem auxiliando em alguns controles, mas ao mesmo tempo a própria estrutura dela e também dos componentes que são importantes para que ela funcione tem causado efeitos negativos
enfim, no meio ambiente e, de certa forma, no próprio ser humano, uma vez que, quando a gente impacta o nosso meio ambiente, a gente sofre impactos na nossa própria saúde. A gente fala de questões neurológicas, de respiração, uma série de questões, inclusive até psicológicas, né? Porque hoje a gente vai avançando tecnologicamente e mais é cobrado, né? De quem trabalha e de quem, enfim, precisa estar utilizando essas ferramentas. Então, feita essa contextualização, a minha primeira grande questão para vocês é a inteligência artificial. Até que ponto ela pode ser celebrada como motor de inovação e eficiência e considerada verdadeiramente sustentável? Uma bela provocação, né? Perfeito. Uma provocação excelente. Eu acho que a gente tem que... Nosso ponto de partida deve ser a pessoa humana, né? A pedra angular, né? Toda tecnologia traz um benefício e sempre tem um lado obscuro, né? E a gente tem que partir sempre dessa pedra angular do direito fundamental da pessoa humana, da dignidade da pessoa humana. A gente não pode esquecer, né? Esse pilar constitucional do nosso país. E esse assunto, ele precisa ser tratado sempre, na minha leitura, com esse olhar. E em que medida a gente tem instrumentos para se proteger de tudo isso, né? Primeiro, a contextualização que você fez eu achei excelente, porque varre praticamente todo o direito difuso nacional, né? Essa discussão. Né? A gente pensar de como uma ferramenta de inteligência artificial pode impactar, por exemplo, na saúde mental. Nós vivemos hiperconectados, pessoas IA dependentes, e passando isso pelo meio ambiente, pensando na saúde socioambiental. Então, assim, as implicações são grandes. Então, acho que o ponto de partida é esse. Foco no ser humano, entendendo que não são só benefícios e não são apenas malefícios. A gente tem que achar um caminho do meio, né? E é um setor que precisa de regulação, porque se deixar a Lex Mercatória dominar, ela vai explorar, né, as pessoas, os consumidores, né, e vai violar o nosso pilar da República, aí, a dignidade. Eu acho que é o ponto de partida, o meu pontapé inicial seria esse, professor. Mas vamos aprender aqui, Bem, para complementar, então, a falar para o senhor Vinícius, né? Nós sempre conseguimos aprender com ele, não de modo reverso. Mas eu acho que a grande preocupação também nessa questão do meio ambiente está em relação à instalação dos data centers, que em relação ao processo de processamento desses dados, necessita muita energia e muita água para resfriamento, né, desses processadores. Então, isso trouxe um impacto muito grande, tanto que tem discussões para a instalação de grandes data centers no Brasil, mas o impacto ambiental pode ser muito maior. É lógico que, ao mesmo tempo que a tecnologia ela facilita a vida moderna, ao mesmo tempo nós podemos observar que também essa tecnologia, principalmente o lado psicossocial, ela vem também escravizando as pessoas, tá? Porque se cria essa necessidade de um amparo, ou seja, de uma muleta para seguir a vida. Nós podemos observar que não necessariamente em relação à tecnologia ela pode melhorar o modo de vida das pessoas. Às vezes ela tem o lado inverso, né? O outro lado na moeda. Mas também nós devemos observar que tanto a tecnologia como a questão da internet, e hoje nós vivenciamos a quinta revolução industrial, onde há um autor espanhol que é o Marc Vidal, que ele vai falar que a quinta revolução industrial deve ser a hora da humanidade, ou seja, a tecnologia ela deve ser utilizada para retirar o homem do trabalho degradante, o trabalho repetitivo que uma máquina poderia fazer, ou seja, para dar a dignidade à pessoa. Só que, ao mesmo tempo, nós podemos observar que essa tecnologia, da forma como há um monopólio em relação às grandes big techs, os dados sensíveis estão na mão dos privados. Mas, ao mesmo tempo, estar na mão dos privados, ou também, ao mesmo tempo, como há um modelo de outros países, estar na mão do Estado, também pode ser um risco, principalmente em relação à atualidade do capitalismo de vigilância. Né? Então, nós temos que estabelecer os limites. A questão legislativa não necessariamente ela é a solução. Até discutimos ontem, né, no painel, mas a questão ética está acima de tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, tem que ter um limite. Porque a única linguagem que o mercado entende é a econômica. Tá? Porque, no âmbito jurídico, se faz análise econômica do direito. Ou seja, mesmo eu pagando, eu estou no lucro. Então, nós temos que estabelecer quais são os limites do uso. E, principalmente, o benefício deve ser um benefício da sociedade, não somente de grandes corporações econômicas que não têm o interesse de redução de desigualdade, de inclusão, muito pelo contrário, é o interesse da Lex Mercatória. Então, eu acho que aí
né, é um ponto de reflexão que trazemos aqui para o debate. Sem dúvida. Bom, deixando um pouquinho o roteiro de lado aqui, eu queria, já aproveitando para contextualizar, eu tenho uma disciplina no mestrado, Teorias Contemporâneas do Direito, onde aborda questões filosóficas e teóricas de uma forma geral, né? E assim, por indicação do próprio professor Yuri, ele me indicou um livro chamado O Atlas da Inteligência Artificial, de uma autora chamada Kate Crawford. E foi muito interessante porque justamente ela começa mostrando os impactos ambientais, né? Que eu particularmente tinha uma noção, mas eu não conhecia a fundo como ela explica, né? Por exemplo, extração de minerais, né? Que eu acho que já para dar justamente né, o contexto da próxima pergunta, que é realmente uma coisa que, né, que nós vamos, porque qualquer aparelho que tenha que ligar na tomada, a gente está usando energia. E para essas baterias também, né? Como é que nós vamos fazer depois com o descarte disso tudo? Como é que, né? E assim, isso acaba prejudicando famílias e tudo mais. E ela também aborda a questão do trabalho, ou seja, pegam, né? Não se pegam um grupo grande de trabalhadores, mas pegam poucos, entre aspas, poucos, mas normalmente em países subdesenvolvidos, para fazer o machine learning, fazer o treinamento repetitivo, né? Porque a máquina que deveria fazer a parte, né, repetitiva, mas antes ela tem que ser treinada. E para isso eles pegam, né, não uma grande massa para ter que pagar direitos trabalhistas, mas pegam pequenos blocos isolados, Venezuela, alguns países aqui na América, África, enfim, países mais complicados. E aí, o que acontece? Essas pessoas trabalham uma situação assim, não vou dizer análoga à escravidão, mas sem muitos direitos trabalhistas, né? E fazendo um trabalho que é repetitivo de treinamento de máquina, que é complicadíssimo. Mas, enfim, eu estava falando de minerais, extração de minerais, né? E, bom, a gente sabe que um dos minerais mais é o lítio, né? Como a gente estava conversando aqui. Como é que o Brasil pode transformar o lítio em um recurso estratégico de desenvolvimento sustentável, evitando que essa exploração de lítio, né, resulte em impactos socioambientais negativos e cumprindo, obviamente, o artigo 225 da Constituição Federal, sem prejudicar o avanço tecnológico? Quer começar, professor? Pode, bem. O que nós observamos hoje? A própria questão dos padrões de produção leva em consideração a obsolescência programada. Sim. Então, esse passa a ser um problema existente, porque os produtos não são mais duráveis. E, ao mesmo tempo, a bateria ela deveria ser universal, ou seja, eu troco o aparelho, mas a bateria deve ser a mesma. Nós temos um problema do triângulo do lítio, que vai envolver Chile, né, vai envolver Argentina, também Bolívia, que tem as grandes reservas mundiais. Mas hoje a tecnologia ela não está em cima só do lítio, que há outras fontes de energia que podem ser utilizadas para baterias. Nós temos um problema relacionado agora ao processo de exploração das terras raras em relação aos minerais. Ela aborda isso também. O grande problema existente em relação a tudo isso é que nós apenas exportamos, né, o mineral e não o produto final. Então, tem que haver uma mudança, né, também de compartilhamento de tecnologia, ou seja, vamos produzir aqui. Nós não vamos ficar na dependência apenas de ser, né, um exportador de minerais e não produzir o produto final. Então, o resíduo é o grande problema dentro da atualidade, né? Hoje se cria uma ideia de, né, digamos, um mercado verde, eu sou ecologicamente correto, mas se nós observarmos, não significa dizer que o mercado criou consciência ambiental. É mercado. A economia que mais cresce no mundo hoje é a economia verde. Então, as empresas, diante de todo esse processo de exploração de mão de obra, de transferência de mão de obra para baixar o custo, elas gastam milhões em marketing, e aí nós temos a questão do greenwashing, né, para dizer que são verdes, mas na realidade não são verdes. Então, para que ocorra uma transformação, eu tenho que deixar de ter a Lex mercatória para uma Lex inclusiva. Ou seja, se eu tenho tecnologia para não poluir, por que ainda usa uma tecnologia que produz? Mas os produtos ecologicamente corretos são mais caros. Quem é que pode comprar o produto ecologicamente correto? Então, aí nós temos um ponto de partida, né, que não há redução de desigualdades sociais. Sim. Então, tem que ocorrer essa mudança, né,
E isso depende também do estabelecimento de políticas públicas, tanto na questão da isenção na produção, mas para comercialização. O mercado ele não tem a consciência, ele vê o mercado, né? Por isso, nós podemos observar que, efetivamente, quando há incidência dos conflitos, o que eles fazem? Aplicam a análise econômica do direito. O direito ambiental tem alguns institutos, princípio poluidor-pagador, mas mesmo pagando, ele está no lucro. E essa forma compensa pagar, né? Compensa pagar. E a grande mudança que ocorreu, principalmente, tivemos casos, principalmente no Brasil, envolvendo o ex, quando a decisão do STF vem atingir a fazer o bloqueio do ativo econômico, do grupo econômico, aí começou a se respeitar. Opa. Então, é lógico que tem que ter um limite, né? A questão da liberdade de expressão e pensamento tem limite. Nós não precisamos criar uma nova lei. Eu já tenho calúnia, injúria e difamação, os tipos penais. Então, essa cultura extremamente positivista também, ela não é uma solução para o problema. Concordo. Porque o direito não tem a mesma velocidade da tecnologia. Então, já não tinha para acompanhar a sociedade, para acompanhar a tecnologia, meu Deus. Então, nós temos essa questão aí que, né, nos deixa bastante instigados e preocupados. E partindo dessa lógica do princípio do poluidor-pagador, né, é preciso talvez inverter, né, essa ideia, trabalhar com a tutela da prevenção. E dentro desse desenho, se você não tiver uma política pública que promova uma tutela da prevenção, que promova a autorresponsabilidade, uma accountability das empresas, você vai resultar nisso. Ela vai fazer a conta e vai dizer, é melhor explorar, ser multado, eu vou discutir judicialmente, daqui a 10, 20 anos, essa moeda vai se desvalorizar, a multa que eu vou levar não vai valer nada. Então, assim, é essa a conta. É isso, é assim como as empresas pensam, né? Como do raciocínio que é construído, infelizmente. Né? É triste, mas é uma realidade. Quando você vai para a ponta do lápis, é assim que as empresas fazem. E aí, o Solito fez uma conexão com o direito do consumidor, com a obsolescência programada. Então, você vê a cultura, a exploração que a China fez, por exemplo, com carros elétricos, o estímulo que ela fez nas províncias, etc. Então, o que você tem hoje, né, você tem um problema decorrente de um estímulo grande de um país em relação a uma determinada produção, está escoando para o mundo todo, chega no Brasil, taxas subsidiadas. E por que é tão barato? Por que é tão barato? Então, essa preocupação, né, é transnacional. Nós estamos aqui com um especialista que conhece muito. Né? Então, é algo que não é apenas no Brasil. Né? Existem situações, como vocês colocaram, do lítio, mas pode ser que daqui no futuro, em relação a terras raras, etc., questão de soberania nacional mesmo. Né? Porque a gente vai manter como mera commodity, né? E aí, talvez a solução de deixar de ver como commodity, de pensar, olha, é uma questão de soberania nacional, eu vou ter normas mais rígidas. E eu estou concordando com o Solito no sentido de que a gente não precisa de novas normas, mas do ponto de vista de criar políticas para que a gente possa, de fato, ter o nosso lugar diferenciado. Senão, o que a gente vai ter são grandes corporações que vão vir aqui nos explorar, né? E sermos tratados aí dentro da periferia. A gente precisa trazer o nosso lugar. Nós devemos e podemos trazer. Mas isso tem implicações, né? Por exemplo, ter os nossos dados aqui, nossa soberania de dados, data centers, tem esse problema todo. Mas foi não. Até para complementar o senhor Vinícius, nós podemos observar, né? Recentemente eu fiz um documentário lá em Cachoeira Porteira, no Pará, que é a primeira comunidade quilombola a ter o título da terra. Então eu tive que ir a Porto Trombetas, que tem o aeroporto, tem uma grande mineradora. A gente só vê os barcos chineses levando os minerais para lá. O município é riquíssimo, mas a gente vê que falta posto de saúde, falta escola, né? Então não há um investimento daquela política pública convertendo em um benefício para aquela comunidade, para aquela sociedade. Porque o problema relacionado às mineradoras, quando acaba o recurso, o que elas fazem? Elas fecham e vão embora. Então, o dano ambiental fica para o Estado. O lucro não intervém, mas o prejuízo o Estado tem que cumprir. Então, esse é um grande problema que estamos enfrentando em relação ao processo de mineração, principalmente na América Latina. Aquelas comunidades tradicionais que viviam dos recursos naturais e hoje não podem mais viver desses recursos naturais porque houve a contaminação do seu ambiente. Então, esse é um problema que há um processo bastante exploratório nesse sentido e não de inclusão dessas comunidades, de mudar a realidade social, dar uma condição melhor de vida, né? Então, como nós falávamos anteriormente, eu devo fazer a transformação no próprio país, não só, né, exportar os minerais. Porque a riqueza está aqui, ela deve ser compartilhada, né? E aí, desculpa, e aí reforçando, né, a ideia da tutela da prevenção, né? Fiscalização e trabalho com a tutela. Por quê?
Porque se você tiver um dano, e um dano de natureza que é absolutamente irreparável, porque a compensação financeira é absolutamente... Não vai compensar, não vai trazer de volta. Então, a gente precisa ter instrumentos, né, baseados e exijam mudança de cultura. Né? Por exemplo, né, o direito do consumidor está lá, né? A base, né, é direito fundamental do consumidor, direito básico do consumidor, não ser lesado. Então, essa tutela da prevenção levada a efeito é que faz com que o consumidor não sofra lesões. Né? E aí, seja do ponto de vista o cidadão, do ponto de vista do direito ambiental, e nós, enquanto brasileiros, a gente vai deixar, até quando a gente vai deixar que as empresas venham e nos explorem? Esse é um outro ponto. Mas é muito difícil, né? A gente tem vários exemplos aqui, a gente abdica muitas vezes da nossa soberania nacional para, por exemplo, para não dizer que eu não quero falar mal, mas Copa do Mundo, né? A gente abriu parte da nossa soberania, a lei da FIFA, a gente abriu parte. Né? Suspensão de legislação nacional enquanto a Copa estava sendo realizada. Absurdo. Né? Na época eu era presidente da Comissão de Defesa do Consumidor na OAB, a gente denunciou o Ministério Público, levamos a efeito multas que foram aplicadas, mas não acompanhei depois para saber se pagou. Talvez tenham judicializado e pedido a aplicação, né, da Lei Geral da Copa. Então, são situações em que, de fato, o poder econômico chega no país assim, vai ser assim. Eu fico preocupado, porque, assim, não sei, eu vejo isso acontecer há muito tempo. Por exemplo, em questões de indústria farmacêutica, por exemplo, não sei. Né, o pessoal chega na Amazônia, quantas ervas, quantas plantas existem ali, que só existem ali, que são nativas dali e que vieram, levaram e transformaram isso em medicamentos. Nós não investimos tanto em ciência assim e acabamos sendo fornecedor apenas de matéria-prima. É extremamente complicado. É curioso, o Brasil virou um país exportador de talentos também. A gente não segura mais os nossos talentos. Também. Tem um documentário que foi feito pelo programa da Estadual do Amazonas, que é Os Saberes que a Gente Sabe. E nesse documentário eles retratam esse processo de exploração desses grandes laboratórios. Eles pagam o investimento em laboratórios e pesquisas, levam o conhecimento tradicional, fazem a patente e o recurso natural está aqui. Então, há um processo também de cobrança desses royalties para pagar para os povos originários. Sim. Porque os povos originários ele têm a cultura de passar esse conhecimento tradicional para outra geração e não tem um quantum econômico. Né? Então, esse é um grande problema que se tem dentro desse processo de exploração que há. Né? Eu, como trabalho bastante o direito à saúde, né? Hoje há a mercantilização da vida humana. Esse é um problema existente. Né? E o governo brasileiro, através do Sistema Único de Saúde, é o maior comprador mundial de medicamentos do mundo. Sendo que a matéria-prima vem daqui. Grande parte está aqui, né? E, assim, para contextualizar, só para fechar esse raciocínio, o senhor estava dizendo sobre a questão da mineradora, né? E o dano fica aqui para o Estado. Mas as populações que ficam em volta ali, né, acabam praticamente sofrendo esses impactos de maneira direta, né? E quando, assim... de saúde, né? Quando não há um impacto econômico, há um impacto que ou se muda dali, ou então, né, a pessoa fica doente realmente, né? É um processo migratório para as grandes cidades, para as periferias, né? E a própria questão da qualidade de vida que eles tinham na vida moderna em si, ela fica bem precarizada, né? Então, e também há o desaparecimento de determinadas culturas tradicionais que vai se transformando em decorrência desses processos, né? Bom, já que eu estou com especialistas, eu preciso perguntar, e o carro elétrico? Como é que nós vamos fazer? Eu acho que, digamos, né, o carro elétrico não tem como fugirmos muito. O Gurgel já tinha proposto o carro elétrico há muito mais tempo, né? Ou seja, já havia uma tecnologia no Brasil para isso. Agora dependemos da tecnologia chinesa. Só que a China ela ganhou muito tempo, porque como houve um processo migratório de produção para a China em decorrência do baixo custo, o que a China fez? Para entrar aqui, 50% do negócio é chinês. Então, eles aprenderam essa tecnologia e hoje eles desenvolvem uma tecnologia muito melhor e muito mais rápido, porque ele tem milhares de pessoas pesquisando a mesma coisa. Foi a mesma coisa que ocorreu em relação ao processo da pandemia, para chegar uma vacina. As pessoas questionaram, mas chegou uma vacina tão rapidamente. Todo mundo pesquisando a mesma coisa e com a tecnologia que existe hoje, obviamente, chegou a um resultado muito mais rápido. Sim. Mas nós devemos observar qual é o benefício do uso da tecnologia. Né? Como nós falávamos ontem, eu tenho um sistema binário em relação ao sistema judicial.
Aquilo que é jurídico é aquilo que é antijurídico, aquilo que é legal é aquilo que é legal. No mesmo sentido da tecnologia vem a questão da ética, ela pode ser usada ambiguamente. Infelizmente, às vezes, há essa questão dos monopólios, esse é o grande problema, a manutenção dos monopólios. Né? Sim. Então, se é uma empresa americana que detém o monopólio, não há problema. Se outro que detém o monopólio, lá tem que vender e abrir. Agora, o próprio Google sofreu uma condenação na União Europeia, uma multa, né, onde ele detém o monopólio da publicidade, porque é impulsionado. Né? Ou seja, no buscador, quando eu vou buscar determinada coisa, eu já recebo em primeiro lugar determinada empresa, porque ela paga para ser em primeiro lugar. Não significa dizer que as pessoas vão acessar sempre ela. Então, esse é um grande problema. Qual é o uso ético em relação a tudo E nem isso, sempre né? aparece que é patrocinado, né? Ou seja, aparece, a pesquisa ela vem em primeiro lugar e a gente acha que né? É a melhor. Exatamente. E é feito dessa forma, né? Para induzir a gente, muitas vezes, a erro, de fato. O famoso não tem solução simples para problema complexo. Né? Pois é, eu fico só pensando com relação à bateria desses carros e depois uma dúvida, pode ser extremamente ingenuidade da minha parte. Hoje é um grande problema da atualidade da questão ambiental é a questão do resíduo. Né? Então, hoje a contaminação, tanto a questão do plástico, a questão dos agrotóxicos, outras questões. Mas aí nós devemos observar que hoje está mudando a tecnologia e não só a questão do lítio que vai haver essa dependência. Sim. Outros materiais estão sendo utilizados, né? E a ideia de uma pesquisa mais profunda é exatamente poder ter a questão da economia circular. A reutilização, o reuso, a reciclagem. Sim. Então, vai chegar um momento que a tecnologia vai avançar, que nós vamos ter essa condição de possibilidade. Tá. Mas aí nós devemos observar qual é o custo em relação a tudo isso. E o vai tempo? Ser para o benefício ou vai ser apenas um nicho de mercado diferenciado que eu vou obter mais lucro? É em prol do ser humano ou é em prol da empresa? Então é isso. Volta à abertura. Normalmente não, é em prol da empresa. Esse é o problema. E aí, por isso que a importância da fala inicial do professor, na medida em que a gente precisa entender, né, ter essa mudança de cultura do que é a Alex Mercatori. Quando eu me manifestei aqui, olha, o nosso ponto aí de ter o ser humano no ponto de partida, né? É o ponto de partida e o ponto de chegada. A tecnologia, seja ela qual for, seja inteligência artificial, seja qualquer outra, é um ponto de chegada. O que a gente está falando aqui da mineração acontece com as turbinas eólicas. Né? As comunidades que estão ali no entorno sofrem. Nossa, eu estou pasmo. Eu preciso escrever um artigo em relação a isso, porque isso a gente vai puxando aqui o podcast aí, 4 horas de podcast. Primeiro episódio. Olha, o do Vilela, quando ele estava falando com terraplanistas, durou 12 horas. Eu acho que dá pra gente fazer um de 24 aqui. Né? Mas, pô, não. Qual é a inquietação aí? Eu só ia fazer... Eu fico pensando assim, será que essa economia, será que essa energia vinda desses carros é tão verde assim? Mas o professor colocou já um caminho para a coisa, né? De ser renovável ou não. Mas eu fico pensando, tá bom, então o mundo inteiro hoje utiliza veículos estritamente elétricos. À noite, se você coloca para carregar metade do planeta, minha outra metade, será que é tão verde assim? Mas tem um outro custo que às vezes é invisível, que é o seguinte, a quantidade de peças móveis de um carro elétrico é muito menor. Não, sem dúvida. Então assim, o custo de produção diminui drasticamente. É verdade. Agregada. Então, assim, é como dizer, é o ponto, em determinado momento vai fechar isso. Então, a gente vai ter muito menos resíduo do que um carro, digamos, tradicional. Né? Esse ponto não chegou ainda, mas sim, a gente pensando para frente, apontando para o cenário de futuro, eu concordo totalmente com... Mas eu estava lendo sem querer... Pô, não, que é isso? Questões assim que... Hoje, né? Claro que daqui a alguns anos, uma coisa... o custo de carbono para se chegar, de emissões de carbono para se chegar na produção de um carro elétrico hoje está quase, se não está equivalente, está saindo mais caro ainda do que um carro a combustão. Eu acho que daqui a coisa tende a mudar. Óbvio, a tendência é toda essa, né? Mas por enquanto... É que tu pode observar, principalmente em decorrência desses processos de monopólio, se gera ondas de extremismo, né? E ataques ao Estado de Direito. Sim. Por isso, há uma necessidade, sim, de refortalecimento do Estado de Direito. Ou seja, o Estado tem que estabelecer os limites. Né? Então, no mesmo sentido, a questão da dualidade do uso da linguagem. Como se falava,
A escola sem partido, ela é com partido. Não vai me dizer que é Claro, sem partido. claro, Ou seja, claro. então, por muito tempo, nós tivemos, de certo modo, uma dominação cultural, né, direcionada através do cinema, que era produzido mais nos Estados Unidos. Hoje, com o stream, nós temos a possibilidade de ter o acesso a culturas de todos os países. Então, isso democratizou também. Então, nós temos essa mudança também de paradigmas, né? E, principalmente, a questão de desenvolvimento tecnológico, o Brasil também não está ultrapassado. O Brasil, em muitas áreas, está muito mais avançado. Porque, geralmente, nós temos aquela ideia que o que é lá de fora é melhor. Não necessariamente. A própria questão da produção do conhecimento também não vem mais nesse sentido, né? O avanço também está ocorrendo aqui, né? Então, nós temos vários avanços nesse sentido. Tanto por isso, essa necessidade também de conhecermos, às vezes, o que se faz aqui. O professor Rubem Que a falava gente isso. desconhece. E também, em grande parte das vezes, ao nós produzirmos o conhecimento, nós não usamos o que é produzido aqui, sempre buscamos o de fora. Exato. Então, a meia-culpa também deve ser feita por nós, né? Nós temos um certo preconceito com o produto nacional, né? Muitas vezes e pagamos o mais caro para utilizarmos o de fora. Mas, João, E talvez um dos caminhos até seja que, usando o termo que o Dr. Vinícius falou, é que tem muitas questões invisíveis que envolvem essa produção e tal. E talvez um dos grandes caminhos seja a gente tornar menos invisível, né? Porque a gente, até caminhando muito no que o Dr. Marcelo falou, a gente olha e fala assim, cara, aquilo que é hoje, que é digital ou que é elétrico, onde está a questão do carro elétrico, invariavelmente é mais sustentável. Não necessariamente. A gente tem questões que fogem daquilo que é aparente, né? Só para complementar, transporte público de massa. Seria muito mais sustentável se tivéssemos um transporte público de massa, um trem elétrico. Qual é o custo? Põe o trilho no pavimento, carrega nas pontas. Impacto muito menor. Mas aí tem os grandes lobbies do mercado. Mas o interesse, O né? interesse que o Brasil está entre os 5 maiores mercados mundiais de automóveis do mundo. E nós vemos o problema que temos em relação ao trânsito. Se eu tivesse um transporte público de qualidade de massa, eu também haveria uma transformação muito mais rápida. Mas aí é feita a análise do impacto econômico. E, por exemplo, nós não temos o lobby do consumidor no Congresso, no Executivo, no Legislativo, mas do mercado tem. Aí é difícil de vencer. E assim, a gente pensando do custo de produção versus escala de adoção, né? Quando isso bate, aí você tem realmente uma solução, né? Mas leva um tempo, né? Entre o custo de produção normalmente é alto, até que a escala, né? A curva de adoção chegue e você tem aquele limite para o custo cair e você ter um acesso maior à população. Mas isso não quer dizer que vai ser algo bom, né? Necessariamente não é algo bom, né? E às vezes isso tem a ver com escolha. E quem é que direciona? É uma política pública, né? Então, a gente precisa, né, de pessoas que tenham uma visão, e aí como o professor disse desde o início, uma mudança de cultura mesmo, para que a gente incentive uma política pública adequada, não para a próxima eleição, não para a reeleição, mas para daqui a 30 anos, daqui a 25 anos, né? A gente tem que aprontar para o futuro. Quando é que futuro a gente cria, né? A gente tem que criar o futuro. Se eu desejo um determinado futuro, eu tenho que tomar atitudes hoje e planejar ações para que elas sejam executadas, né, de maneira planejada, para que no futuro eu chegue aqui. Não é assim, né? Claro. A gente está falando de IA aqui, né? Nosso tema tem 70 anos de desenvolvimento. Não foi da noite para o dia, né? Eu vi uma entrevista esses dias que tem um pensador americano que acho que faleceu em 2010, que ele colocava como pai da inteligência artificial o Platão. Curioso. Porque na época ele estava muito envolvido com questões matemáticas e ele começou a pensar nesse sentido, né? Mas é óbvio que é só uma teoria, nada mais. Mais uma provocação. Bom, caminhando um pouco, a gente separou duas perguntas, uma para cada. Claro, a gente quer os comentários dos dois, mas a gente separou um pouco nas áreas de especialidade de vocês. E a minha primeira vai para o Dr. Liton Lanes. O senhor, com base em seus estudos, vê a inteligência artificial hoje mais como aliado ou inimiga da sustentabilidade? Uma boa pergunta, né? Aí nós temos uma complexidade muito grande em relação a isso. Ela pode ser usada em ambos os sentidos, né? Mas eu vejo como um avanço, né? Principalmente porque o uso da tecnologia, ele pode reduzir todo esse impacto. Então, qual é o sentido do uso de tudo isso? Nós também não podemos ser céticos de não utilizar a tecnologia. Que, em relação ao novo, sempre há o medo. Por que há o medo do novo? Porque
que eu desconheço. Sim. Tá? Então, eu posso fazer com esse novo, possa mudar essa realidade. Mas por isso se volta à questão ética, né? Qual é o sentido de utilização desse novo? Era o que o Mark Vidal dizia. Hoje vivenciamos a era da quinta revolução industrial. Essa quinta revolução industrial tem que ser a era da humanidade. Não é só questão do humanismo trans, o transhumanismo. Qual é o sentido do uso da máquina? Ele deve ser utilizado para quê? Para facilitar a condição humana. E não para tornar as pessoas reféns dessa condição. Tá? Por isso, hoje nós temos a questão relacionada na atualidade da sociedade do cansaço, que Byung-Chul Han fala. Principalmente porque há essa necessidade. O mercado ele desperta o quê? Desejos e necessidades. E cada vez o acesso é gratuito, mas eu quero mais. O mais vai ser pago. E vai chegar um momento que eu, utilizando a ferramenta, eu cada vez vou querer o mais. Só que chega um momento também de um esgotamento, aonde hoje nós podemos observar, dentro da sociedade moderna e atual, que o grau de criatividade ele passa a diminuir, porque eu tenho uma dependência cada vez mais do virtual. E em decorrência de tudo isso, nós podemos observar que questões básicas, como no passado, para nos localizarmos em uma cidade, eu decorava os caminhos. Hoje eu deixo para a máquina me levar. Antes eu sabia os números de cor, sabia datas, telefone. Hoje eu desaprendo. Então, qual é o sentido do uso? Então, eu tenho que ter um uso racional e equilibrado. Mas nós podemos observar que vai ocorrer um grande déficit em relação à educação dessa dependência efetiva da tecnologia. Então, tem que ter um uso racional, né? Como é o nome do autor? O senhor citou 2 vezes o pensador aí, e eu preciso anotar, porque... Churran? Churran, eu trabalho lá. Tá. O senhor falou Mark Vidal? Mark Vidal. Uhum. Mark Vidal. Espanhol? Ele é um espanhol, né? Que ele fala da quinta revolução industrial. E também, quando se fala a questão da relação do poder, tem uma obra do Hermano Vitali, que é uma obra intitulada Defender-se do Poder, por uma resistência constitucional. Sim. Ou seja, os limites devem ser estabelecidos dentro do Estado de Direito. Ou seja, nós não podemos deixar uma regulação, e a regulação no âmbito nacional ela não é suficiente. Né? Eu vou um pouco além. Eu penso, e nós temos uma linha de pesquisa dentro da Universidade do Vale do Itajaí, no nosso programa, que é a transnacionalidade. Se eu não tiver uma estrutura transnacional, não vai solucionar o problema. Tá? Principalmente, o próprio Ferraioli, na sua última obra, ele vai falar de uma Constituição global. É lógico que isso praticamente é utópico, mas não podemos perder a utopia, né? Porque se tu deixar livre, o livre não é livre. Então, é a dualidade, né, do uso da linguagem. Ao mesmo tempo que eles dizem que é acesso livre, tu vai observar aquilo que é livre pode não se tornar livre. Aquilo que é democrático é antidemocrático. Sim. Aquilo que é sem partido é com partido. Sim. Então, nós podemos observar o uso da linguagem, que é bastante importante e significativo, né? Que às vezes nós não temos a memória. Esse é o grande problema, que as pessoas não têm a memória. Né? Por isso, essa necessidade de observar também o tempo do direito, né? Que o François Hoche vai trabalhar a relação passado, presente e futuro. Então, nós temos que ter essa memória para observar e não cometer os mesmos erros. A tecnologia, ela vai facilitar, mas nós temos que ter o limite do uso dessa tecnologia. Né? Eu não posso deixar só na mão do privado, como não posso deixar só na mão do Estado. Então, eu tenho que encontrar um meio termo. Então, tem processo também de refundação. Né? Então, Zagrebelski vai falar bastante do processo de refundação. Né? Bom. E pegando esse gancho final do que o professor trouxe, a gente já viu, né, várias formas de utilização equivocada da inteligência artificial, seja no direito, seja alguns estados lá americanos proibindo, né, o chat GPT para uso terapêutico, para problema de suicídio. Então, a gente tem uma série de situações em que as pessoas se achando geniais, porque você começa a conversar com a IA, com a temperatura alta, ela começa a lhe elogiar demais, você ideia fenomenal, e você vai achando, se alimentando, investindo num negócio, criando alguma coisa, como você vai ver, né, nada daquilo, você fica preso numa bolha a partir daquilo. Então, e a gente tem pessoas que já começam a ficar IA dependentes, né? Você perde completamente a sua criatividade, tudo que você tem que fazer com a inteligência artificial. Então, a gente está falando de um problema de saúde pública, né? Fazendo uma conexão aí com a proteção à saúde. Então, novamente, a tutela da prevenção, a gente precisa, primeiro, fazer o que vocês estão fazendo aqui, né? Por meio de podcasts, videocasts, uma educação, de fato. Isso tem que chegar em todas as camadas da sociedade, para que as pessoas entendam as implicações
do que é uma inteligência artificial, o que é uma inteligência artificial generativa, que não é só aquela... Vai resolver todos os problemas do mundo, que você faz uma pergunta lá, ela vai te responder, te aplaudir, te bater palmas, e você tem que... Primeiramente... Desculpa. Não, que é isso, por favor. Não, mas é isso. Primeiramente, vamos partir do princípio que de inteligência não tem nada e de artificial muito menos, Sim, né? sim, Ou seja, né? é totalmente humano, né? O professor Silvio Meira disse que é imitação algorítmica. Boa! Parte de padrões já estabelecidos, Isso, porque ela não vai criar algo inédito, ela está partindo exato. daquela base de dados que tem. Uma copia, né? Exato. Bom, a gente tinha separado uma pergunta para o professor Vinícius, mas Já- que já foi. Mas eu tenho uma outra aqui que é muito simples, Pois não, básica. por favor. Né? Como é que a gente vai responsabilizar os agentes envolvidos nesses custos ambientais e sociais que são ocultos, que a gente estava dizendo aqui, né? Dessa infraestrutura digital e da exploração de recursos tecnológicos estratégicos. Como é que o senhor pensa isso? Primeiro, eu penso que sim, a gente tem que tentar eliminar ao máximo essa opacidade, para que esses custos sejam revelados, para que as pessoas saibam que quando uma mineradora, uma empresa está desenvolvendo uma atividade, existe um lado nocivo. Esse lado nocivo tem que ser muito claro, até porque é uma decisão social. O controle social tem que ser efetivo. Sim. Eu quero isso aqui, de fato, vai trazer, como o professor colocou, vai trazer um benefício para esta comunidade, para o país, ou simplesmente a gente vai ser mais uma vez explorado e vão levar e vai ser mais uma commodity que vai embora e que depois vai deixar aqui um lixão, que vai deixar um problema para o Estado tratar, uma contaminação de rios, né? Caso da Vale, né? Até agora o Rio Morto, o Rio Doce Morto, né? Então, não, que é isso, não, professor, por favor, né? Então você tem o quê? Você tem um grave problema socioambiental, você tem um grave problema de saúde, né? Para as pessoas que estão ali envolvidas, e aí, fazendo mais uma implicação, para vocês fizerem mais 4 horas de podcast, uma questão intergeracional. A gente tem que ter uma preocupação, como eu falo, de criar o futuro, qual é o futuro que a gente quer? Eu tenho filho, todo mundo tem filho, acho que não sei se vocês têm, não. Né? Não, assim, a preocupação não é só com os nossos filhos, é com as gerações futuras. Então, a gente está aqui conversando, dialogando sobre algo que tem um forte impacto nas gerações futuras. É isso que a gente quer? De fato? Então, não são só os custos imediatos, porque se a gente for pensar apenas do ponto de vista objetivo, não, a legislação está aí, ele vai ser responsabilizado civilmente, tá tudo certo. Não resolve. Não resolve. A gente está diante de um direito difuso, né, de uma tutela de algo que envolve a sociedade como um todo, e que, na minha leitura, se a gente não tiver essa visão e fazer como o professor Liton colocou, essa mudança de cultura, a gente não vai chegar a uma solução adequada enquanto país, enquanto Estado soberano. Isso aí. Bom, indo para uma pergunta mais de fechamento, qual caminho vocês acreditam que o direito brasileiro deve tomar nas decisões que envolvam todos esses assuntos que a gente comentou? Eu acredito que já está semi-respondida, né? Porque a gente ouviu muito o Dr. Vinícius falar da questão da prevenção e, enfim, tudo que envolve essas questões, mas eu gostaria de ouvir um pouco mais de cada um de vocês. Eu acho que o posicionamento ele vai partir a partir da educação. Né? O Edgar Morin, em uma das suas últimas obras, ele tem a obra intitulada Ensinar a Viver, Manifesto pela Educação. Ou seja, a redução da desigualdade social. Eu acho que a resposta ela não vem jurídica, a resposta vem da própria sociedade. Se nós observarmos o welfare state, né, o estado de bem-estar social no período pós-guerra, fez com que ocorresse o quê? Redução da desigualdade. Aqui nós temos só um aumento de desigualdade. Né? Então, há essa necessidade de pensar o outro. Né? E não somente um pensamento individualista. E podemos perceber que achávamos que em relação à pandemia a sociedade ia mudar, muito pelo contrário. Né? Passou, parece que se mudou para pior, né? Então, essa questão do olhar do outro e a inclusão. Né? Então, eu acho que a legislação no âmbito local não vai ser a solução. Porque o processo legislativo é lento, a tecnologia é muito mais rápida, nós sempre vamos estar atrás. Sim. Por isso, a própria questão, eu trago um exemplo que o professor Filomeno falava em relação ao Código de Defesa do Consumidor, que era um código principiológico. Não necessariamente eu preciso criar uma norma para cada coisa. Tá? Porque não é pela falta de norma que a coisa não dá certo, mas é um empoderamento da sociedade. Né? Trabalhar esse empoderamento da sociedade com inclusão educacional para mudar essa realidade social. Eu acho que sem isso nós não vamos avançar. Né? Eu vou aderir às palavras do professor, eu não tenho nada a acrescentar. Ele terminou citando o professor Eduardo Filomeno, tá chave de ouro aqui.
Bom, a gente gostaria então de agradecer, né? Pena que precisava ser um podcast pelo menos umas 14 horas, né? O primeiro episódio. O próximo vai ter que ser online. Mas enfim. Mas a gente gostaria de agradecer os convidados, Dr. Lito, Dr. Vinícius, né? Por suas contribuições de valor inestimável para nós. Obrigado a todos os nossos ouvintes, né? Estão nos acompanhando aí pelo YouTube e esperamos que essa discussão tenha sido esclarecedora e inspiradora. Eu tenho certeza disso, não dá nem para esperar, né? Até a próxima e... Assistir os outros podcasts também. Sim, né? assistam outros podcasts e nos sigam nas redes sociais aí da FDF, né, @FDF, e também o GPPT de Políticas Públicas da Faculdade de Direito de Franca. Isso aí. Obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado.